Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido, pelas suas misericórdias que são a causa de não sermos consumidos. Como Jeremias fala no seu livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que a razão de estarmos vivos é resultado das misericórdias do Senhor. O Senhor Deus Todo-Poderoso, o nosso grande e insubstituível Criador que criou todas as coisas, o autor, doador e mantenedor da vida. Então, somos gratos a Ele pela vida que temos, pelo fôlego, pelo ar que respiramos e pelas suas misericórdias, que a cada dia se fazem novas sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre o nosso ministério, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos. As misericórdias do Senhor têm estado presente, têm nos acompanhado. Então só nos resta agradecer a Deus, este ser amigo, este ser bondoso, misericordioso, que tem cuidado de cada um de nós, que tem cuidado de cada detalhe de nossas vidas, que tem suprido as nossas necessidades em todas as áreas, em todos os sentidos, em todos os aspectos de nossa vida. Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso sustentador, mantenedor, e por isso 1 Pedro para com ele, para com a sua vida, para com a igreja, e Pedro vai dizer para os leitores da sua carta, para a igreja, Pedro vai dizer, recapitulando o que eu estava dizendo, oscilou um pouco a minha internet, e Pedro, consciente disto, vai dizer que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem suprido cada uma de nossas necessidades, então só nos resta agradecê-lo pela sua misericórdia, pela sua graça, que Ele tem dia após dia dispensado sobre a nossa vida. Os irmãos são bem-vindos, aqueles que puderem chegar, venham chegando. Vamos interagir, vamos juntos aqui nos conectar na palavra de Deus e aprendermos com Jesus, que é manso e humilde de coração. Deus abençoe, irmã Bárbara, a sua vida, a sua família. Receba aí no seu lar, na sua casa, a presença de Deus. Seja abençoada pelo Senhor, o dono da bênção, o abençoador. Dele vem a nossa vitória, dele vem a nossa provisão. Ele é a fonte da nossa vida, da nossa existência. Então nós temos a certeza que estamos em boas mãos, pois estamos nas mãos do Senhor. Eu quero repartir aqui uma palavra, deixar aqui para a nossa breve meditação, um texto bíblico, muito conhecido da Igreja do Senhor Jesus Cristo, dos irmãos, aqui no Evangelho de Lucas, Lucas, o médico que escreve o livro que leva o seu nome, e escreve também o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas é o escritor do livro que leva o seu nome, do Evangelho, e o escritor também do livro de Atos dos Apóstolos. Então aqui, no capítulo 7, eu quero ler versículo de número 11 em diante. Gostaria de meditar aqui brevemente neste texto da Bíblia Sagrada, que diz assim, a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 a seguir, que nos diz a palavra de Deus. E aconteceu pouco depois ir ele, Jesus, à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, Jesus, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, Jesus, o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e lhe disse, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, ou seja, tocou no caixão. E os que o levavam pararam. E disse, jovem,
a ti te digo, levanta-te. E o defunto, o morto, o jovem, assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, dos discípulos, da multidão que ele estava presente, de todas as pessoas se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele de Jesus esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. Pois bem, meus irmãos, sejam bem-vindos todos que estão adentrando aqui na live para interagir, para glorificarmos junto o nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus Cristo, nosso eterno e poderoso Salvador, que morreu, mas ao terceiro dia ressurgiu, se levantou dentre os mortos e está vivo para todo sempre. E a qualquer hora uma trombeta será tocada, e este mesmo Jesus, que morreu, que ressuscitou, que foi assunto aos céus, ele voltará com poder e grande glória nos ares, e ressuscitará os mortos por ocasião da sua vinda, os irmãos que morreram em Cristo, e os vivos, diz a Bíblia, serão transformados e arrebatados, e todos nos encontraremos nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. Esta é a nossa viva esperança, o arrebatamento da igreja, o encontro da noiva com o noivo, e haverá este grande casamento, aonde vamos nos encontrar com o Senhor Jesus, e a Bíblia diz que para sempre e eternamente estaremos ao lado do nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, eu tenho lido aqui uma passagem, um texto, uma narrativa bíblica muito conhecida, muito popular entre os crentes, entre a igreja do Senhor, especificamente aqui no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 7, o versículo de número 11 a seguir. Nós temos aqui registrado, dentro desta narrativa, um dos muitos milagres que Jesus realizou na sua trajetória, durante o seu ministério terreno. Jesus operou muitos e diversos e diferentes milagres. Mas aqui Deus me traz nessa tarde e me direciona a falar aqui um pouco sobre este milagre que Jesus realizou em uma cidade chamada Naim. Como de costume, Jesus está na sua trajetória, na sua peregrinação missionária e evangelística, em busca dos perdidos, dos necessitados, dos desamparados. Jesus mesmo declara dizendo que ele não veio para os sãos, mas para os doentes, pois os sãos não precisam de médicos e sim os doentes. E Jesus vai deixar bem claro dizendo que ele não veio para os justos, mas chamar pecadores ao arrependimento. A salvação é para os pecadores e para aquele que reconhece que é pecador e reconhece que encontra o perdão e a salvação somente na pessoa e através do nome do Senhor Jesus Cristo. O único nome abaixo dos céus que pode salvar, que pode perdoar, que pode nos remir e que pode nos garantir a salvação é o nome de Jesus, como nos diz a Bíblia, que abaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, mas somente o nome de Jesus salva e leva para os céus. Então Jesus, na sua trajetória ministerial terrena, sempre acompanhado da comitiva dos seus discípulos, Jesus ia em muitas cidades, em muitos lugares, sempre em busca de salvar o perdido, de atender os necessitados, de curar os enfermos, como nos dias de hoje. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ainda hoje ele está em busca do perdido, do necessitado, do aflito. Jesus está sempre de braços abertos e com suas mãos estendidas para receber todos quantos desejarem vir até ele e desejarem
recebê-lo como único e suficiente Salvador. E a Bíblia diz no livro do profeta Isaías que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, mas ela está estendida e deseja salvar a todos quantos reconhecem que Jesus Cristo é poderoso para perdoar pecados, escrever o nome no livro da vida e levar para os céus. Então aqui, meus queridos irmãos, Jesus então na sua trajetória, ele tinha acabado de, no contexto aqui do versículo 11, no capítulo 7 especificamente do Evangelho de Lucas, versículo 1 a seguir, Jesus tinha curado o servo do centurião, aquele centurião que chega até Jesus, chega diante dele, com humildade, reconhecendo ali a sua limitação, a sua miséria, embora fosse um homem que tinha uma posição, um homem importante, um centurião romano, um homem que tinha 100 soldados sob as suas ordens. Ele dizia a um vai, vai, ao outro vem, vem, ao outro faz isso e ele fazia, um homem que tinha autoridade. Mas de repente o seu criado, o seu servo, o seu serviçal adoece, fica enfermo. E a doença que acometeu o seu serviçal, o seu servo, era uma doença que o levaria para a morte. O seu servo estava moribundo em casa, à beira da morte. E este centurião, embora fosse um homem de posição, embora fosse um homem importante, ele se vê diante dessa situação, vê o seu criado naquele estado, à beira da morte, e ele reconhece então a sua limitação e viu que por mais posição que ele tivesse, por mais famoso que ele fosse, ele não era capaz e não tinha condições de dar o livramento ao seu criado e o livrá-lo da morte, que estava prestes a tragá-lo. O homem faz o possível, mas o impossível é só Deus que faz. A Bíblia diz em Lucas 1,37 que para Deus não há nada impossível. Deus não conhece o impossível. Deus tudo pode fazer. O homem é limitado, mas o poder de Jesus é sem limites. Ele faz aquilo que homem nenhum pode fazer. Ele vai além da medicina. Ele é o médico dos médicos. Ele pode fazer o que o homem não pode fazer. Então o centurião, ao se ver limitado e viu que nada poderia fazer pelo seu criado, e quando Jesus entra na cidade de Cafarnaum, onde morava, residia este centurião, e ele vê que Jesus está entrando em Cafarnaum, a Bíblia diz que o centurião de pronto, imediatamente, ele vai ao encontro do Senhor Jesus e expressa a sua necessidade. E ele vai pedir pelo seu criado. E ele vai dizer: Senhor, o meu criado está lá em casa, à beira da morte. O meu criado está moribundo. O estado dele é terminal. Mas eu rogo a ti, Jesus, que o Senhor cure o meu criado. E Jesus sempre pronto, sempre amigo, sempre disposto a atender. Jesus de pronto vai responder ao centurião e vai dizer a ele: homem, eu vou ir até a tua casa e vou curar o teu criado. Fique tranquilo. Eu vou solucionar o problema. Eu vou curar este homem. Eu vou restaurar a saúde dele. Eu vou livrá-lo da morte. Fique tranquilo, o que você não pode fazer, eu posso fazer. E é o que Jesus está dizendo para mim e para ti, aos nossos olhos. Este problema, esta situação é intransponível. É insolucionável. Não tem escape, não tem jeito, não há como resolver. Mas Jesus está nos dizendo essa tarde: fique tranquilo. Eu tenho poder para resolver. Eu tenho poder para solucionar. Eu tenho poder para dar o escape. Eu tenho poder para livrar da morte. Eu tenho poder para curar, para restaurar. O que você não pode fazer, eu posso fazer. Então, Jesus de pronto vai dizer ao centurião: pode deixar que eu vou lá na tua casa e vou dar saúde ao teu criado. E a Bíblia diz que o centurião, ao ouvir Jesus dizer que vai ir até a sua casa, em resposta, humildemente, aquele centurião, aquele homem que coordenava 100 homens, que tinha 100 homens sob as suas ordens, um oficial do exército romano, um homem importante, um homem que tinha divisa, mas aquele homem responde ao Senhor Jesus dizendo: Senhor, eu não sou digno, eu não mereço. Quem sou eu para que o Senhor vá debaixo do meu telhado? Eu não sou digno de ter a sua presença debaixo do meu teto. Quem sou eu, Senhor? E a Bíblia diz então que ali aquele centurião se esvazia de si mesmo. Reconhece perante Jesus que ele não era nada. Que embora tivesse posição diante dos homens, fosse importante diante dos homens, diante de Jesus, ele era como qualquer outra pessoa, necessitada e dependente de Deus.
Então, nesta tarde, meus irmãos, Deus tem o prazer de atender e responder àqueles que são humildes na sua presença, àqueles que se humilham na sua presença, aqueles que se esvaziam de si mesmo perante a sua presença, aqueles que chegam perante a sua presença humilhados, prostrados e reconhecem que sem ele nada são, que sem ele nada pode fazer. E é isto que o centurião faz. Ele chega diante de Jesus e esquece os seus títulos, esquece a sua posição, se esvaziando de si mesmo, se jogando aos pés do mestre. E ele diz: eu não sou digno, eu não mereço que tu vá debaixo da minha casa. Meus irmãos, nós não somos merecedores de nada. A Bíblia diz que somos salvos pela graça, pelo favor imerecido de Deus sobre a nossa vida. Não merecíamos nem estar vivos, mas pela graça de Jesus nós estamos vivos. Estamos saudáveis, temos o alimento e o pão sobre a mesa. Então, meus irmãos, nós devemos agradecer a Jesus pela sua graça que nos foi ofertada, pelo seu favor que cada dia contempla as nossas vidas. E é o que o centurião diz: eu não sou digno, eu não mereço que tu vá debaixo do meu telhado. E Jesus, ao ouvir o centurião responder a ele que não era digno que ele fosse até a sua casa, que entrasse debaixo do seu telhado, Jesus se agrada da resposta daquele centurião. Jesus se agrada da humilhação daquele centurião. Porque o que toca o coração de Deus é a nossa humilhação. É nós nos esvaziarmos perante a presença dele. É nós colocarmos a nossa fé em prática. Nós impressionamos a Deus. Nós impressionamos o Senhor Jesus não é com os nossos dons, com as nossas ferramentas espirituais. Tudo isso tem a sua importância, o seu valor. Mas nós impressionamos Jesus quando chegamos humilhados perante a sua presença. Quando chegamos perante a sua presença nos esvaziando de nós mesmos, reconhecendo que tudo que temos, tudo que somos vem dele, que sem ele nada somos, nada temos e nada podemos fazer. Paz, irmã Tânia Celestino, Deus abençoe a sua vida, seu ministério, sua família, sua casa. Deus abençoe ricamente. Obrigado por entrar aqui também e interagir nesta live. Estamos aqui juntos aprendendo com Jesus, que é manso e humilde de coração, nosso mestre por excelência. A palavra lida nessa tarde foi no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 a seguir, onde Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Mas eu estou contextualizando aqui o texto bíblico, versículo 11 do capítulo 7 de Lucas, está no contexto do capítulo 7. E no capítulo 7 ali nós vemos Jesus curando o servo do centurião romano, o criado dele que estava doente, que estava à beira da morte na sua casa. Então este centurião vai dizer: eu não sou digno de que tu vá debaixo do meu telhado. E Jesus vai se agradar dele e vai dizer: olha, a todos os que ali estavam presentes, os seus discípulos, a multidão que o acompanhava, Jesus vai dizer: eu nunca vi em Israel uma fé como a fé deste homem aqui. Nem mesmo em Israel eu vi alguém com tanta fé quanto a fé deste homem. Como já disse, nós impressionamos a Deus com a nossa humilhação. Nós impressionamos a Deus exercitando a empatia, a compaixão pelo próximo. Porque foi isso que o centurião fez. Primeiro detalhe importante, ele não chegou para pedir por si mesmo, ele pediu pelo seu criado. Então quer dizer que ele se colocou no lugar do seu criado como necessitado. Então aí ele já agradou o coração do Senhor Jesus. Segundo passo, o centurião vai dizer: não sou digno de que tu vá debaixo do meu telhado. Embora ele fosse um centurião, tinha 100 homens sob as suas ordens, um homem importante, um homem que tinha uma posição. Ele se humilha. E o terceiro passo, Jesus mesmo declara dizendo: eu nunca vi em Israel uma fé quanto a fé deste homem. Quando ele diz: dize apenas uma palavra, e eu tenho certeza que apenas uma palavra que o Senhor disser, que o Senhor proferir, que o Senhor verbalizar, apenas uma palavra que sair dos teus lábios, o meu criado vai ser curado à distância, porque há poder na tua palavra, Jesus. E eu creio no poder que há na tua palavra. E eu creio, irmão, nessa tarde, que o poder da palavra de Deus está alcançando o teu lar, está alcançando a tua casa, está alcançando a tua vida, está alcançando os teus filhos. Eu creio que nessa tarde o poder que há na palavra de Jesus está alcançando as nossas vidas, e nós estamos sendo essa tarde impactados pelo poder e a autoridade da palavra de Deus.
Então Jesus vai dizer, nunca vi em Israel uma fé tamanha quanto a fé deste homem. E a Bíblia nos diz então, meus irmãos, que Jesus, à distância, pelo poder da sua palavra que libera dos seus lábios, vamos confiar essa tarde, meus irmãos, no poder da palavra de Jesus, no poder das palavras do Senhor Jesus. A palavra do Senhor tem poder. A palavra de Jesus não são palavras vazias, mas são palavras eficazes. É o que diz o autor aos Hebreus, que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. É o poder que há na Escritura Sagrada. Poder para curar os enfermos. Poder para libertar os oprimidos. Poder para ressuscitar mortos. Poder para levantar o caído. Poder para fortalecer o fraco. Poder para animar aquele que está desanimado. Então eu creio que nessa tarde o poder que há na palavra de Deus está fortalecendo a nossa vida espiritual, está repreendendo enfermidades nessa tarde. Meus irmãos, nós temos que crer e colocar a nossa fé no poder da palavra de Deus. Pedro disse, não pescamos nada a noite toda, mas sob a tua palavra lançaremos as redes novamente, porque Pedro tinha a convicção de que a palavra de Jesus é poderosa para operar milagres, para fazer aquilo que não conseguimos fazer. A palavra de Jesus tem poder para operar milagres. Os discípulos estavam prestes a morrer. O barco quase indo a pique, no meio daquela tempestade. Mas Jesus chegou e com a sua palavra ele disse, aquieta-te vento, cala-te mar. Ele repreende os ventos e o mar. E os ventos e o mar obedecem o mandar da sua voz. E a Bíblia diz que Jesus livra a embarcação e a vida dos discípulos de naufragar. Então o centurião coloca fé. A Bíblia diz então que, horas depois, Jesus ter liberado a palavra da sua boca, os servos daquele centurião chegaram na casa do centurião e viram que aquele criado dele que estava lá, atormentado, moribundo, à beira da morte, estava curado. E estava sarado pelo poder da palavra que Jesus liberou da sua boca à distância. A distância não impede Jesus de te abençoar. Não há obstáculos que impeçam a bênção de Deus de chegar até você. A única coisa que pode impedir é a nossa incredulidade. É a nossa falta de fé. É a nossa falta de confiança em Deus. Foi o que Jesus disse, Marta, eu já não te disse, se tu creres, verá a glória de Deus. Ele colocou uma condição, se tu creres, verás a glória de Deus. Porque só vê a glória de Deus, só contempla os milagres de Deus, aquele que crê, aquele que exercita a sua fé, aquele que coloca a sua fé em prática. Por isso essa tarde, se você quer ver a glória de Deus, se você quer ser alcançado e contemplado pelo milagre de Deus, pela intervenção divina, coloque a tua fé em prática, exercite a tua fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus e é necessário que aquele que de Deus se aproxime com fé. Deus não trabalha com será. Deus não trabalha com talvez. Deus trabalha com convicção. Deus trabalha com certeza, como disse o centurião. Eu sei que se tu disseres uma palavra, é convicção, é certeza no agir de Deus. O centurião não disse, será que se tu disseres uma palavra ele vai ficar curado? É, Jesus, talvez se tu disseres uma palavra ele vai ficar curado. Não, ele afirmou com convicção, com fé, com clareza. E ele disse, se tu disseres uma palavra, eu tenho certeza, eu creio na tua palavra e eu sei que ele vai ficar curado. Então, meus irmãos, é a fé. A fé é o segredo para alcançarmos os milagres, para alcançarmos aquilo que aos nossos olhos é intransponível, mas a fé nos faz ir além e a fé nos faz conquistar o inconquistável aos nossos olhos, aquilo que é impossível aos nossos olhos, mas aquele que coloca em Deus a sua fé, ele alcança. Depois que Jesus cura, então, o servo do centurião romano, depois que Jesus salva aquele homem da morte, talvez aos teus olhos o teu familiar vai morrer, escravizado, nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, na marginalidade. Você olha e talvez você pense, vai morrer assim desse jeito.
Talvez pessoas dizem, não há mais o que fazer, o que ser feito. Não tem mais mudança, não tem mais jeito. Mas a última palavra procede dos lábios do Senhor, aquele que tudo pode. Apenas continue exercitando a tua fé, colocando a tua fé em prática, porque Jesus, na hora certa, ele virá com a vitória tão almejada. Ele virá com um milagre tão esperado, mas continue exercitando a sua fé. Continue crendo nele, continue confiando na sua palavra, que no momento certo ele vai te surpreender com a vitória tão desejada. No teu lar, na tua casa, na vida dos teus filhos. Creia que nessa tarde a salvação está alcançando e contemplando os seus familiares. Depois que Jesus salva da morte o servo do centurião, ele segue na sua trajetória ministerial. Ele segue na sua trajetória terrena com seus discípulos e com a multidão que o acompanhava. Depois que ele cura o servo do centurião, agora em Lucas capítulo 7, versículo 11 a seguir, a Bíblia diz que ele chega em uma cidade chamada Naim. Ele, seus discípulos e aquela multidão que o acompanhava. E quando Jesus está entrando na porta da cidade chamada Naim, da cidade de Naim para fora da cidade, estava vindo um cortejo fúnebre. Estava vindo ali uma mãe com seus amigos, seus familiares, seus conhecidos. E infelizmente aquela mãe estava ali com aquela multidão, carregando e transportando seu filho no caixão para sepultá-lo. Seu filho havia perdido a vida. Imagine a dor desta mãe. Já tinha perdido seu esposo e agora também perde o seu filho. Imagine o sofrimento desta mãe. Só quem perde sabe a dor que é. Só quem perde um ente querido sabe a dor que sente na alma, no coração. Imagina ali o peso da tristeza da alma daquela mulher. Já havia perdido seu filho, agora ela está indo sepultar o seu único filho, já havia perdido seu marido, seu esposo. E a Bíblia diz que ela está saindo da cidade chamada Naim. E do outro lado, Jesus está vindo com seus discípulos, a multidão que o acompanhava, e Jesus está indo em direção à cidade chamada Naim. E nesse exato momento, as duas multidões se chocam, ficam ali tete a tete. O príncipe da vida, Jesus Cristo, Filho de Deus, se depara com a morte que estava ali, que tinha tragado o filho daquela viúva. E a Bíblia diz que agora Jesus está tete a tete, frente a frente com aquela mãe. E naturalmente ali está aquela mãe chorando, desesperada, desacreditada, desiludida, cabisbaixa. E Jesus está ali frente a frente, tete a tete com aquela mãe. E quando Jesus olha para ela e vê ela chorando, Jesus vai dizer para ela: mulher, não chores. Mas aí fica uma pergunta, uma interrogação. Como não chorar se o filho dela estava morto? Como não chorar se o filho que ela gerou, carregou por 9 meses no seu ventre, estava morto? Estava ali dentro daquele caixão, daquele esquife sem vida, sem voz, sem atitude. Tinha ido embora a vida do seu filho. Como não chorar? Quando Jesus ele diz para ela não chorar, ele não está sendo indelicado. Ele não está sendo insensível. Ele não está sendo mal educado com aquela mãe, não. Jesus está querendo dizer para ela, em outras palavras, ele está dizendo para ela o seguinte: não chores, porque eu tenho a solução para ti. Não chores, porque a partir de agora eu vou te fazer sorrir. Não chores, porque aqui está diante de ti aquele que é maior do que a morte que tragou a vida do teu filho. E Jesus está dizendo para ti nessa tarde: não chores. Em outras palavras, ele está dizendo: não se desespere. Em outras palavras, ele está dizendo: não está tudo perdido. Em outras palavras, ele está dizendo: não está tudo acabado. Em outras palavras, ele está dizendo: eu tenho a solução para você.
Eu posso resolver o insolúvel para você. Eu posso fazer o impossível por você. E quando Jesus diz para ela, não chores, a Bíblia nos diz então que Jesus se aproxima daquele esquife, daquele caixão, onde estava ali o corpo daquele jovem morto. Jesus se aproxima e a Bíblia diz que ele estende a sua mão forte, poderosa, e ele toca aquele esquife com a sua mão, aquele caixão. Minha bateria está fraca. A bateria do celular apitou aqui, está fraca. Jesus toca aquele esquife. É justamente o que eu vos disse. O que nós não podemos e não conseguimos fazer, ele pode e consegue fazer. O impossível para nós é possível para ele. Aonde nós não podemos tocar e chegar, ele chega, ele vai. Ele é médico dos médicos. Ele é senhor dos senhores, ele é rei dos reis. Ele tudo pode fazer. A morte se submete a ele. Os demônios se submetem a ele. As enfermidades incuráveis se submetem a ele. É o que Paulo diz em Filipenses 2, 5 a 11, que é o nome de Jesus. Se dobra o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Até anjo decaído se encurva diante do poder e da autoridade do nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus é sobre todo nome. O nome de Jesus tem poder sobre toda e qualquer enfermidade. Foi o que Jesus disse, depois de mandar os discípulos ir por todo mundo e pregar a toda criatura. Ele disse, estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome, disse ele, expulsarão os demônios. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tudo em nome dele. A chave é o nome dele. A senha é o nome dele. O segredo é o nome dele. Não é a boa oratória do homem, embora tenha o seu valor. Que opera milagres. Que transforma. Mas é o nome poderoso de Jesus. Não é pela intelectualidade do homem que os milagres acontecem. Não é pela voz do homem, o tom da voz humana que os milagres acontecem. Mas é através do nome de Jesus que os milagres acontecem. Que os enfermos são curados. Que os cativos são libertos. Que os demônios batem em retirada. E em nome de Jesus eu declaro que o poder e a autoridade do nome de Jesus nessa tarde está repreendendo demônios, está curando enfermidades, está abrindo portas que estão fechadas. A salvação está entrando no teu lar, na tua casa, alcançando o teu ente querido onde quer que ele esteja. Creia no poder e na autoridade do nome de Jesus. Receba a cura, irmã Tânia Celestino, creia, em nome de Jesus, creia que a mão de Jesus, que tocou o caixão deste jovem morto, está tocando seu marido agora, está tocando seu esposo agora, e está restaurando a saúde dele por completo agora. Creia, toma posse aí no teu lar agora, use a tua fé agora, em nome de Jesus, no poder da palavra que sai da boca de Deus, que não volta vazia. Receba no seu lar agora a mão poderosa de Jesus que tocou o esquife, que tocou aquele caixão daquele jovem. Quando Jesus toca naquele caixão, a Bíblia diz que ele brada com a sua voz e ele diz: ei menino, te levanta desse caixão agora. Ei menino, volte à vida agora novamente. Olha o poder que há no nome de Jesus. Jesus está tocando a mão agora. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura. Jesus está expelindo enfermidades agora. Jesus está ordenando que o mal vá embora, que a morte vá embora, que o mal retroceda. Em nome de Jesus, toma posse. Aí no teu lar, na tua casa, onde quer que você esteja, pela fé, seja tocado por esta mão poderosa, seja tocado por essa mão forte. O câncer não segura a mão de Jesus, a AIDS não segura a mão de Jesus, a morte não segura a mão de Jesus. Receba em nome de Jesus a cura, o milagre e a vitória para a glória de Deus. Jesus toca o esquife, o caixão, e ele diz: menino, te levanta. Menino, volta à vida. Morte, eu te repreendo. E a Bíblia diz que no mesmo instante, aquele menino abriu seus olhos no caixão, se levantou e ficou assentado naquele caixão.
Na mesma hora, no mesmo instante em que Jesus disse, menino, levanta-te, ele se assentou no caixão e a Bíblia diz que ele começou a falar e o espírito de vida voltou para o corpo daquele jovem. Existem vitórias, milagres de Deus que são instantâneos. Pediu, recebeu. Pediu, já levou. Mas há outras vitórias que demoram um pouco mais. Não é que Deus chegue atrasado. Não é que Deus ame mais a uns do que a outros, não. É que ele faz tudo no tempo dele, conforme a vontade e conforme o desígnio dele. Mas o nosso papel é exercitar a nossa fé. O nosso papel é crer. O nosso papel é colocar a nossa fé em prática. E a Bíblia diz então que ele começou a falar e Jesus pegou aquele menino daquele caixão, tirou ele dali e Jesus entregou ele vivo, com vida, para sua mãe. Aquilo que morreu na sua vida, os seus sonhos que morreram, o seu ânimo que morreu, a esperança que morreu na sua vida, os sonhos, os projetos talvez estão mortos na sua vida. Tudo aquilo que morreu na sua vida, Jesus tem poder de te devolver. Jesus tem poder de restituir. Talvez tu perdeu a alegria da tua salvação, mas Jesus tem poder de te restituir. Ele tem poder de devolver aquilo que você perdeu, aquilo que morreu na sua vida, aquilo que expirou na sua vida, aquilo que você olha e diz, acabou, terminou, o ministério acabou, a chamada acabou, os sonhos acabaram, Deus não vai cumprir o que me prometeu, Deus esqueceu de mim, Deus não está olhando mais para mim, as promessas não se cumprirão mais. Passamos por essa fase na vida. Como a palmeira, em dia de chuva, aquela planta palmeira, ela vai lá embaixo. Quando vem um temporal, a palmeira, ela vai lá embaixo, pela força do vento e da tempestade. Ela se inclina, vai até lá embaixo, mas ela não quebra. Aí quando passa a tempestade, a chuva passa, o tempo volta ao normal, aquela palmeira que está lá embaixo encurvada, ela volta, ela se reergue e fica de pé de novo. Assim somos nós. A tempestade vem, a chuva vem, vamos até lá embaixo, mas o Senhor não permite que nós venhamos nos quebrar. Ele nos sustenta em meio à tempestade, em meio ao vendaval, em meio ao forte vento. Ele nos sustenta e não permite que nós venhamos ser arruinados. Como Elias, ele estava lá debaixo de um pé de zimbro, desanimado, cansado. Ele pensou que tinha chegado o fim do seu ministério. Mas a Bíblia diz que foi neste exato momento de desânimo na vida do profeta, em que ele estava totalmente desacreditado, que Deus enviou um anjo com pão e água e disse, Elias, come pão e bebe água, porque muito longo é o teu caminho, muito longa é a tua trajetória. Elias, Deus mandou vir aqui te dar pão e te dar água e dizer que não acabou o teu ministério, que não acabou os teus sonhos, que não acabou os teus projetos, que tudo aquilo que morreu na tua vida, Elias, o teu ânimo, a tua força, a tua fé, a tua esperança, o Senhor mandou trazer pão e água e dizer-te, siga em frente, Elias, o teu caminho será muito longo. Então nessa tarde, Deus está nos ofertando o pão que é a sua palavra, água que é o mover do seu espírito sobre a nossa vida, e Ele está dizendo, vá em frente, prossiga, continue, não desista, siga em frente, o teu caminho é longo. Então nessa tarde eu quero deixar esta palavra, foi o que Jesus fez, Ele restituiu a alegria da mãe daquele jovem, Ele restaurou a alma daquela viúva, que já havia perdido seu esposo, agora o seu filho estava indo ser sepultado, mas ela encontra Jesus, o príncipe da vida, e Jesus Cristo muda a sua sorte, Jesus Cristo transforma a tristeza em alegria, o pranto no riso, e Jesus devolve a alegria novamente àquela mãe e a esperança que ela havia perdido. Então nessa tarde, Ele tem poder para nos restituir. Tudo que nós perdemos, Ele tem poder para nos restituir e nos devolver. Que Deus venha abençoar a todos os irmãos. Deus abençoe a irmã Tânia, seu lar, sua vida,
sua família, o seu ministério, seus filhos. Glória a Deus, irmã Tânia, que a senhora tem provado e experimentado a misericórdia do Senhor, o poder libertador de Jesus. Continue testificando, testemunhando. Tudo que Jesus faz, nós temos que testemunhar e engrandecer o nome daquele que era, que é e que há de vir. Jesus, quando libertou o gadareno, aquele que vivia no cemitério, Jesus disse para ele: vai para a tua casa agora e anuncia para os teus familiares que eu te encontrei e que grandes coisas eu fiz por você. Então ele quer a cada dia que venhamos falar e testemunhar das suas maravilhas, daquilo que ele fez na nossa vida, porque se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Deus abençoe, irmã Tânia, muito obrigado pela interação, muito obrigado pelas palavras de ânimo, de incentivo. Também rogo orações em meu favor. Todos somos necessitados e carecemos da ajuda uns dos outros. Vamos fazer uma oração e eu agradeço a Deus por mais este dia, mais esta oportunidade de gravar esta live. Querendo Deus, outro dia virei aqui novamente, estarei partilhando mais uma porção da palavra de Deus, sempre no objetivo de trazer edificação espiritual à igreja, de fortalecer a fé dos meus irmãos pelo poder que há na palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, na tua santa e poderosa presença nessa tarde, eu quero te agradecer, ó Deus, pela rica e preciosa oportunidade que o Senhor me deu de mais uma vez vir aqui, nessa live, fazer essa transmissão ao vivo e repartir a tua palavra com os teus servos, com o teu povo, com a tua igreja, sempre no objetivo de edificar a fé dos meus irmãos, para elevo espiritual da tua igreja. Abençoa os teus filhos, Senhor, guarda cada um, os nossos lares, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos sonhos, os nossos projetos. Depositamos tudo aos teus pés nessa tarde. Tu és aquele que nos guia, tu és aquele que nos guarda, tu és o nosso Pai, o nosso provedor, aquele que nos sustenta. Guarda os nossos lares, blinda as nossas vidas com teu sangue, liberta aquele que está cativo, aquele que está oprimido, livra aquele que está à beira da morte, entra com providência, Senhor, porque tu vai além da medicina, tu faz o que o homem não pode fazer, e nós cremos no teu poder, e nesta tarde eu creio que milagres estão acontecendo, enfermos estão sendo curados, vidas estão sendo libertas, e eu creio, Pai, que haverão testemunhos destas lives aqui, Pai, porque não é em vão este momento, Pai, não é em vão esse instante em que estamos aqui te adorando e glorificando o teu santo nome. Senhor, abençoa os teus filhos, a tua igreja, não retira de nós o teu Espírito Santo, fica conosco hoje e sempre, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Deus abençoe a irmã Tânia, Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.